Boa noite, pessoal, amigos da BRAP, estudantes aqui do livro de Joana de Ângeles, Autodescobrimento, uma busca interior. Hoje nós vamos falar, trabalhar com o título Transtornos Comportamentais, uma visão psicoespiritual, né? E quem vai fazer a condução hoje é a Renata, nossa parceira, psicóloga da BRAP, né? Então, com você, Renata, pode começar. Ok, boa noite. Então, damos continuidade ao estudo do livro de Autodescobrimento, uma busca interior, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, continuando o capítulo Equilíbrio e Saúde, né? Acho que esse é o nome, é isso mesmo. É o capítulo que é Equilíbrio e Saúde. A Saúde. aula anterior foi Programa de Saúde, e hoje nós vamos abordar os transtornos comportamentais. A proposta é, né, o estudo desses transtornos comportamentais à luz da espiritualidade e os seus caminhos complementares de tratamento, de prevenção, né? Então, eu coloquei aqui essa introdução, que que busca, né, esse pedaço do grande capítulo, né, que é equilíbrio e saúde, quer dizer, como nós buscamos esse equilíbrio na nossa vida, na nossa experiência atual, né, aqui na Terra. E essa, essa parte de transtornos mentais, que inclusive assim é curto, mas é bem denso, né, porque vai estar abordando algo que é difícil de se no trato, né, tanto familiar quanto profissional, que são os transtornos mentais. Bom, então nós vamos falar sobre psicologia e espiritualidade, caminhos complementares. Nós vamos falar também sobre o ser humano como realidade biopsicossocial e espiritual. E também vamos falar sobre a proposta da obra, que é o autodescobrimento como cura, né? Então, mesmo dentro desse tema tão denso, que é os transtornos mentais, ainda assim nós vamos é, é, estar utilizando do conhecimento da mentora Joana de Ângeles para fazer uma proposta, né, de cura através do autodescobrimento. Tá? Pode passar, Maria. Bom, inicialmente a mentora ela faz uma análise sobre a questão da hereditariedade, né, que é esse que ela fala sobre esse quimismo cerebral, que são aquilo que vem escrito, né, no perispírito, que vai fazer uma ressonância a tudo aquilo que o espírito precisa para ele evoluir espiritualmente. E é nesse quantum de hereditariedade que está no nosso corpo genético que vai ser vai ser o amálgama, vamos dizer assim, que vai ligar isso, claro, né? Se o espírito em evolução é, estiver necessitado dessa correção educacional na sua, na sua, na sua vida corpórea, vai haver essa liga entre a, a, o aparelho genético do espírito e o aparelho espiritual, né? Então, essa tendência hereditária, ela vai se acoplar, né, no perispírito e vai gerar transtornos mentais. Isso a depender, né, da sua herança espiritual e também dos seus comportamentos atuais. Então, aqui também nós vamos falar sobre fatores psicossociais e ambientais e na gênese profunda dos transtornos e a ação poderosa da hereditariedade. Então, a mentora ela diz o seguinte: na gênese profunda dos transtornos de comportamento da criatura humana,
Forçoso é reconhecer a ação poderosa da hereditariedade, destacando-se como causa endógena de gravidade. Além dela, anotamos as que se derivam do quimismo cerebral, em desconcerto, ao lado de outros fatores que se apresentam como sequelas de enfermidades infecciosas, de distúrbios psicossociais, socioeconômicos e do interrelacionamento pessoal, e também de traumatismos cranianos. Então, a ciência, ela reconhece múltiplas causas, como a gente, assim, resumidamente aqui nesse parágrafo, né, escrito por Joana, a gente percebe o quê? Que a ciência, ela reconhece múltiplas causas para os transtornos mentais. Joana de Ângeles não nega nenhum deles. Ela amplia o olhar, sem excluir o que já se sabe, né? O que já sabemos sobre as causas dos transtornos mentais. Então, isso é uma primeira parte como explicação do que esse texto sobre transtornos mentais vai trazer, né, até o final. Então, nós vamos fazer aqui um caminho entre, como está nessa imagem, né, que eu escolhi para colocar aqui, esse caminho, né, entre que o DNA faz, né? Essa espiral aí é bem colocado aí como simbolizando essa hereditariedade que faz esse caminho entre o cérebro e o coração, né? E aí nós vamos moldando os comportamentos e fazendo as nossas alianças do passado e do presente com objetivo para o futuro, né? O que nós queremos ser, o que nós pretendemos ser. Pode passar, Maria. Bom, continuando então, agora fazemos uma análise sobre o como é, esses, essas influências, né, vão se aproximando de um eclodir, né, um surgir dos transtornos mentais. Então, aqui a mentora, ela, resumidamente em cima, né, ali, sobre a personalidade, ela fala sobre a personalidade desarmonizada, dizendo se é um campo fértil para distúrbios. Então, o que seria essa personalidade desarmonizada? Seria um desenvolvimento de comportamentos estressantes, angustiantes, com excessos de medo, excessos de vício, né? Que fazem que o campo do pensamento comece a ficar desarmonizado. Fixações seriam o quê? As obsessões, fobias, compulsões. Então, essas experiências durante o processo de desenvolvimento na Terra podem apresentar esses tipos de comportamento, as obsessões, as fobias e as compulsões. E isso acaba, então, cedendo espaço mental a fixações negativas. Então, esse é um dos aspectos abordados, né, nesses motivos, nessas causas de transtornos mentais, ampliado para com ênfase, na verdade, para essas causas psicoespirituais. Então, a mentora, ela diz o seguinte: certamente todos eles encontram campo propício na fragilidade da personalidade que se desarmoniza, cedendo espaço mental a fixações negativas, obsessivo-compulsivas, fóbicas, depressivas, que se manifestam em formas neuróticas ou psiconeuróticas. Quando a personalidade está fragilizada, ela se torna vulnerável a padrões mentais repetitivos e adoecedores. A cura começa com o reconhecimento dessas fissuras internas, né? Então, a importância do olhar para dentro. O que eu percebi dessa parte, assim, né, é que, assim, todos nós temos fragilidades. Então, então agora a questão é não ser frágil? Não, não é isso, né?
todos nós temos áreas mais frágeis na vida, temos momentos em que nos encontramos mais fragilizados, né? Não existe uma pessoa nesse planeta que não tenha conteúdos fragilizados na sua psique, né? Mas qual é a diferença? A diferença é conseguir reconhecer. É o reconhecimento dessas fissuras internas. É reconhecer os nossos pontos fracos, assim como também reconhecer os nossos pontos fortes. Essa é a diferença que vai ser o nosso ponto forte na batalha com essas fragilidades, né, quando elas nos batem à porta. Isso é que vai fazer com que elas possam surgir, né, e retroceder, ou passar por mais tempo ou menos tempo, né, na nossa vida. Então, assim, todos nós estamos propensos a termos momentos e experiências e, de angústia, né, depressão, alguns tipos de fobia, alguns comportamentos compulsivos, né? Todos teremos isso. Então, essa é, o olhar para dentro, né? E ver essas fissuras, isso se torna o grande diferencial, né? Que pode nos levar ou para um transtorno mental instalado, que é o que a mentora vai falar até depois aqui, né, em outro slide, que é quando se torna irreversível, né, ou quando isso é uma passagem pela nossa vida para que traga um outro tipo de experiência, né, que vai agregar valores na nossa jornada do ser imortal, do espírito imortal. Tá? Então pode passar, Maria. Somos herdeiros de nós mesmos. A consciência guarda registros profundos que, quando não elaborados, retornam como sintomas. Então, agora aqui a mentora vai falar sobre a nossa história, né, ancestral, a nossa história espiritual. Tá? Então, herdeiros de nós mesmos. Aprofundando, porém, a sonda da pesquisa no ser, vê-lo-emos enfraquecido pelos efeitos da conduta ancestral reprochável, quando das experiências evolutivas em reencarnações passadas. Violadas essas linhas éticas, automatismos de consciência ultrajada impõe-lhe ressarcimento do que esbanjou, recuperação do patrimônio moral mal baratado, recomeço da atividade que necessita de reeducação. Né? Então, as experiências que aqui a mentora coloca com os adjetivos, né, de reprocháveis, mal baratadas, né? Essas experiências, elas terão que ser revisitadas em um futuro próximo, né? E isso pode vir com esses momentos e até, né, a depender do comportamento e da potencialidade, né, da, da culpa e daquilo que está inscrito como memória, né, no perispírito, vai se ter aí a ocorrência, né, em maior ou menor grau dos transtornos mentais. Então, a mentora ela coloca a gênese dos transtornos mentais nessas condutas de impõe ressarcimento do que esbanjou, né? Então, o que? Quando eu ouvi essa palavra, fiquei pensando, o que, né? O que se pode ter esbanjado, né? O que esbanjamos em experiências inconscientes, em experiências de vida na Terra sem responsabilidade, totalmente
indisciplinada e sem qualquer tipo de limite, né? Aí fiquei pensando, talvez a questão do excesso de vícios, né? Como o excesso de uso da bebida alcoólica, das drogas, né? Dos vícios que dos comportamentos sexuais desviantes, no sentido de violação do próprio corpo e do corpo do outro, né? São vários tipos o excesso de até tem isso no livro, né? Que é a questão do vício no poder, do vício do dinheiro, né? Tudo aquilo que é esbanjar, esbanjar é o quê? É excesso, né? É ter demais. Então, tudo aquilo que a gente tem na nossa vida, mas que a gente pode pensar que pode ser esbanjado, né? Isso tudo forma é, a base, né? De um possível transtorno mental em, em em próximas existências, né? Em próximas oportunidades de vida. Pode passar, Maria. A reencarnação não é punição. Então, lembrando da frase da mentora, somos herdeiros de nós mesmos, né? Então, se somos herdeiros de nós mesmos, não existe nada ou alguém que possa nos punir, né? Então, são os nossos próprios atos, as nossas próprias ações que causam sintomas, né? Então, a reencarnação não é punição, mas oportunidade. O corpo que temos é o mais adequado à nossa jornada evolutiva. É natural que o processo de reencarnação encontre nos genes e cromossomas as matrizes fixadoras das necessidades de reparação da criatura, renascendo em clãs que lhe propiciarão, pelo mapa genético, os recursos orgânicos para o desiderato. O perispírito modela o organismo de que o espírito tem necessidade, equipando-o com os neurotransmissores cerebrais capazes de refletir os fenômenos resgate indispensáveis para o equilíbrio. Dessa forma, cada ser em desenvolvimento na Terra possui o corpo que lhe é necessário para a evolução. Então, aqui, quando eu também estava lendo essa parte, lembrei da questão da ovelha negra, né? Aquela questão daquele que vem com cheio de problema, né? Na família. Então, isso aqui quer dizer que se o cheio de problema, sim, a pessoa que tem um monte tem problemas com droga, com álcool, né? Aí desenvolve uma personalidade border, bipolar, com um transtorno de impulsividade, né? E aí é caracterizado como o diferente. Então, olhando, analisando, na verdade, né, essa passagem aqui da mentora, não tem nada a ver de ser diferente, porque aquele núcleo familiar proporcionou a essa pessoa os recursos orgânicos para que ele eclodisse esses problemas, né? Então, quer dizer que todo aquele núcleo, ele em potencial tem as é, disposições na sua genética e no seu perispírito desses mesmos problemas, né? Então, é aquela é, é aquela causa sistêmica, né, que tem nas teorias psicológicas que são baseadas no sistema familiar. Quando um se apresenta muito doente, é sinal que toda a família, né, todo aquele núcleo a qual ele pertence, também está doente, porque pode não ter eclodido em mais de uma, duas, três pessoas em todo o grupo familiar, mas todos contribuíram de alguma forma, né, para que aquele ser que está ali também potencialmente pudesse eclodir a doença, né? Então, isso dá assim uma amplitude de
de análise, né, mais geral sobre a questão do transtorno mental. Amplia, né? Amplia a consciência sobre isso. Até aqui, alguém quer fazer algum comentário? Podemos continuar? Então vamos lá, Maria. A maneira como se conduza, exceção feita nos processos psiconeuróticos graves, quais o autismo, a esquizofrenia e outros equivalentes, responderá pela recuperação da saúde mental, ou permanência na alienação ou agravamento da mazela. Mesmo os desafios físicos e mentais são convites à superação e ao aprendizado. A vida é uma escola de almas. Essa parte aqui, gente, que fala sobre a maneira como se conduza, quer dizer, o ser, né? O ser espiritual. A maneira como ele se comporte, como ele se conduza, com exceção nos processos psiconeuróticos graves, como o autismo, esquizofrenia e outros equivalentes, quer dizer, com exceção desses, né? É isso que eu entendi. Com exceção desses, né? Quer dizer, todos os outros responderão pela recuperação da saúde mental ou permanência na alienação ou agravamento da mazela. O que vocês entenderam dessa parte? E os demais, conforme a condução do sistema, né, familiar, é possível recuperar. Uhum. Eu entendi assim. É. Uhum. Então, as pessoas que desenvolvem a esquizofrenia, que tem, né, aqui no Autismo, caso, né, o autismo, isso seria algo já grave. que está isso, que estaria já assim, é, é, que assim, a pessoa ela não responde, pelo menos não nessa vida, né, Aham. por, por, por ter causado isso no seu aparelho físico. Seria É. isso? Uhum. É, ele não teria tanta condições de recuperação, né, nessa encarnação, né? Eu entendo assim. Uhum. E assim, ele não responderia pela consciência disso, Uhum. Aí caberia à sociedade, à família tal, o fazer uma cuidado. reeducação, cuidado, Uhum, para ou não agravar, né? Aí a responsabilidade não é total dele, dá a impressão que é mais uhum. da família, do grupo, né? Isso, então foi isso que eu entendi, Maria. Eu Aham, entendi isso. que assim, até pelo fato dele não ter a consciência, né, Uhum. e ele não ter encontrado nessa vida é, assim, os comportamentos que levam a que podem levar, né, ao desequilíbrio Aham. mental, é, assim, o que me pareceu, né, parece ser assim uma coisa mais de provação para todos Coletivo. mesmo, né, é Familiar. familiar, É, né, desse cuidado. é. Que assim, E ele aí, estaria assim, já numa o item, situação, só um minutinho, ele já estaria numa situação grave, sem condições de responder por si só daquela situação, então precisa do amor, né, da condução da família, da sociedade, para amenizar isso ou agravar, né? Uhum, Então, então, o item, acho que fundamental aí é a questão da consciência, né? Nesses dois casos aqui, ela falou outros equivalentes, mas nesses dois casos a questão é a questão da consciência, como que a pessoa não tem a consciência, no caso das demências, né? A pessoa uhum, não está com a uhum, consciência dela, então ela não tem capacidade de discernir nada, né? Então, é mais para a família. Eu estava vendo esses dias, não lembro aonde, sobre os tipos do autismo. Tem autista, segundo essa fonte, que dá para fazer um diálogo através da. Estava com a palavra agora, aquela transmissão de pensamento, como que a gente fala?
fizeram experimentos, né, como que a gente fala, aquela que conversa pelo pensamento? Fala para mim aí, esqueci o nome. Telepatia? Telepatia, Hum, telepatia. Então, tem determinados autistas que dá para se fazer um diálogo pela telepatia. É interessante, nunca porque vi isso aí, Edna. eu não lembro onde foi que eu vi, não lembro. Porque assim, diz que tem os autistas que tem que é isso que a Joana está falando, que tem uma genética aí, uma psicogênese, né, de reencarnações passadas e tal, como você está falando, mas tem os também que são os de outros planetas, que não se adaptam muito, sabe? Então, agora não dá para saber, o autista em casa, não dá para saber quem que é quem, né? Então, Uhum, assim, mas dá para fazer um experimento, e eles fizeram esses experimentos através da telepatia, que houve uma comunicação através da telepatia. Não é com todos, né? É só com esse grupo que não consegue a comunicação através, porque uhum. em outros locais a comunicação é pela telepatia. Então, pela telepatia, eles conseguem se comunicar. Hum. É interessante, né? Muito bom. Eu nunca tinha visto isso. Se você encontrar, coloca para nós lá no grupo, Eu Edna. vou ver se eu Da consigo gente dar uma lembrar lida. onde foi que eu vi. Eu não sei se foi. Não, não foi. Foi uma. Não foi escrito, foi uma live, alguma coisa, eu não lembro agora. Eu vou ver se eu Uhum, consigo lembrar onde foi que eu vi isso. uhum, bacana. Queria ver como é que eles fizeram isso. A É. descrição da experiência. Uhum. Ok, vamos continuar então, Maria? Nunca se deve esquecer que qualquer indivíduo em curso em transtornos psíquicos de comportamento, como ocorre em outras problemáticas geradoras de sofrimentos, é o devedor em processo de resgate. É consciência culpada que busca tranquilidade. Agora que eu vi, ficou pretinho ali o outro de baixo, né? Vou ver se eu consigo ler ele aqui. Não se trata de castigo, mas de reequilíbrio. A dor é um sinal de que algo precisa ser Compreendido, compreendido transformado. e transformado, né? Então, Muito bonita a essa busca frase, né? desse equilíbrio, né? A busca desse equilíbrio. Então, a mente, né, que seria a consciência, ela pode se sentir culpada e gerar esses tipos de transtornos, né? No entanto, a finalidade é sempre a cura, é sempre a autotransformação, né? Então, aqui eu percebi, eu senti, né, dessa forma, que a mentora ela faz um convite a entender o processo e focar no futuro, né? E não no passado, no que levou aquela mente culpada, né, a estar nesse momento de sofrimento, né? Mas focar naquilo que vai ser e não naquilo que já foi, né? Hum. É isso que eu senti, né, dessa dessa afirmação, né, que a mentora colocou, é dessa reflexão que a É. mentora colocou nesse texto. Renata, é não ficar no porquê que eu estou aqui, e sim para Isso. que eu estou aqui, né? Trocar o Aham, porquê, que aham, é o passado, e para que isso está acontecendo? Para que essa dor? Para que uhum, esse sofrimento? uhum, aham, Eu também aham. entendo assim, que ela está colocando É, isso. eu achei isso muito importante, sabe? Porque às vezes, até dentro, não só dentro da doutrina espírita, como em todas as outras que são reencarnacionistas, né, se fica muito no que fez, no que passou, no que deve ter feito, no que deve ter falado, sabe? E não, foi. Isso é passado. Isso já teve o seu sintoma.
E o sintoma é esse, né? Então, foquemos na compreensão, né? Foquemos na transformação e nessa busca da tranquilidade para poder superar, né? Cumprir o objetivo que é transformar aquilo que foi a fonte geradora desse sofrimento em cura, né? Em processo de libertação. Pode passar, Maria. Sim, Oi. só um, vamos dizer, só uma ideia que me veio aqui. Por isso que a nossa sociedade se fala, né? A Organização Mundial da Saúde fala que a depressão é a doença que mais cresce, né? Não só no Brasil, como no mundo, né? Eu acho que é justamente por conta disso. Ou a pessoa ela tá no passado e aí ela fica com essa depressão, com esse estado depressivo dentro dela, por conta da culpa, por conta de não aceitar a vivência dela hoje, os problemas que ela está passando, o estilo de vida que ela está levando. Ou seja, ela é uma pessoa que ela não está satisfeita com o tipo de experiência que ela está passando. Ela não entende e também não aceita, né? Existe uma rebeldia interna, né? Os especialistas falam. Ou então ela está no processo da ansiedade, ou seja, o que é a ansiedade? É a preocupação excessiva com o futuro, com o que vai acontecer, com o que o amanhã vai se apresentar, como que eu vou resolver tal coisa, mas a pessoa está no futuro, ela não está vivendo aquela experiência no momento, né? Por isso a importância de nós focarmos no aqui e agora, nossas experiências no dia de hoje. O que eu posso fazer hoje para mudar a minha realidade? Porque eu só posso mudar o que está agora, no hoje. Eu não posso mudar o passado e não posso interferir no futuro, a não ser que eu trabalhe o hoje para mudar o meu futuro amanhã. Com essa perspectiva, eu vou fazer hoje, eu vou mudar hoje, eu vou trabalhar o hoje, aquilo que eu tenho que trabalhar em mim, para eu querer ter uma liberdade, para eu querer me livrar da culpa, para eu querer melhorar o meu estado de saúde, melhorar qualquer coisa que eu queira fazer, qualquer melhora, eu só posso fazer no aqui e agora. Eu não posso fazer nem ontem e nem amanhã. E isso que você está falando, Marina, me remeteu a pensar o seguinte, né? A nossa profissão de psicólogos, que trabalha com as mazelas, os transtornos mentais, muitas vezes, né? A pessoa que tem a depressão, que tem a fobia, seja ela em graus variados que tiver, o quanto que é importante a gente fazer, sim, aquele resgate ao passado, até para entender as causas, né, as culpas, mas focar muito mais na prospecção, né, naquilo que o ser pode ir para frente, né, naquilo que ele pode superar, naquilo. Eu fico pensando na importância que nós temos aí nesse processo de evolução do ser humano e que a nossa profissão é a única que faz isso, Sim, de forma com direta, pelo menos, né? sim, exatamente. Pelo menos deveria ser, né? Essa Sim. é a preocupação, né? Aqui, Eu gostei acho que aqui na hora dessa de frase. baixar, né, aqui o PowerPoint, ele ficou sobreposto É. uma coisa em cima da outra, mas eu vou tentar ler tanto o que de forma, vou tentar ler retirando um de cima do outro aqui o final. Mas vamos lá. Para serem bem-sucedidos, os mecanismos terapêuticos deverão alcançar o ser real, espiritual, propondo-lhe mudança de atitude interior e conduta mental,
desse modo renovando-se, dispondo-se ao prosseguimento de uma existência útil. Caso contrário, as recidivas contínuas levarão o paciente à deterioração psicológica com a irreversibilidade patológica, né? Olha que forte isso, né? Aham. Então, olha o que a gente estava falando aí da importância do bom profissional e do olhar da família, dos amigos e de todos mais, né? Uhum. Porque aquilo que a tirar, né? Os graves, né? Que são a esquizofrenia, o autismo, né? A todas as outras, me parece que a depender do trabalho preventivo, compreensivo, e de acolhimento e de um bom profissional, é, pode evitar esse enraizamento patológico, Uhum. né? Então, isso eu achei também muito profundo, muito sério, né? Que a mentora coloca. E a verdadeira cura começa quando o paciente se reencontra com a sua Esse- essência e decide mudar de dentro para fora. Nossa, isso é muito bonito. Tá? Os momentos ápices em que a gente vê muito no setting terapêutico, quando o paciente dá essa virada, e aí a gente percebe isso assim, de forma muito clara, né, no setting terapêutico. E quando dá essa virada, a gente aí atua como aquele que incentiva, né, aquela torcida, né, aquele que fica na torcida, né, fazendo o máximo para que eles tenham um bom desempenho, né, dando incentivo, promovendo o relaxamento, a alegria, né, então é o campeonato consigo mesmo, né, ele entra em campo interno, né? Faz parte de um jogo em que ele joga consigo mesmo, mas com todos os seus eus que estão ali, né? No campo de batalha. Eu não sei se tem mais um, acho que não sei se esse é o último, Maria. Não, ainda tem mais. Nós Tem estamos no mais? oitavo, tem 11. Aham. Ah, tá. Pode passar? Sim, nessa Pode. parte também, né, Ah, a importância de ajudar o paciente buscar um sentido para a vida dele, buscar um propósito, né? Fazer ele pensar a respeito disso, né? O que ele uhum, pode fazer, o que está no seu alcance, uma habilidade, um desejo, né? Um sentimento nobre, que ele buscar ajudar ele a pensar nessas questões para ele se descobrir, né? O potencial, o que ele pode utilizar os seus conhecimentos, suas habilidades, as suas competências em prol de algo, né? Porque daí ali ele vai tendo sentido, ele vai buscando um propósito e ele vai vendo que ele pode contornar toda a situação, né? uhum. Respeitando É isso aí. as suas limitações, né? Porque essa pessoa, ela normalmente ela vai estar com uma certa limitação, né? Então, assim, apesar do sofrimento, apesar do problema, o que que dá para ser útil, né? Que tipo de existência útil eu posso ter, apesar de todas as Uhum. questões, né? É isso Eu aí. acho que essa descoberta interna é muito importante, né? Porque nós vemos assim, nós temos, vemos às vezes, né? Até nas redes sociais, às vezes pessoas incapacitadas até fisicamente, né? Com falta de membros, com falta de algum passou por acidentes, né? Outro dia eu vi um rapaz que ele teve que foi amputado as pernas e os braços. E desse problema dele, ele foi para o mundo com uma outra perspectiva, né? Ele foi buscar forças internas, o que aquela realidade dele dura que ele estava passando, o que
ele só tinha duas opções: ou ele ia morrer de tédio depressivo, ou ele ia buscar alguma forma dele superar aquilo. O que ele fez? Ele desenvolveu uma tecnologia, ele foi para o exterior, ele foi buscar, foi estudar, sem as pernas e sem as mãos, hein? Sem os braços. Praticamente ele só tinha o tronco e a cabeça. Ele foi desenvolver, ele foi estudar, ele foi buscar meios de entender como que ele poderia ajudar. Então, ele foi lá estudar aquelas coisas profundas lá, que agora esqueci o nome. É uma tecnologia muito profunda para ajudar o pessoal do campo de concentração que perde membros, que perde pedaços do corpo, e como que ele poderia ajudar aquelas pessoas. Bom, resumindo, ele trouxe essa tecnologia e montou uma empresa aqui no Brasil. Ele colocou aquelas próteses, né, biônicas, assim, tipo biônico, né, braços e pernas para corrida, né, porque ele tem todo um processo mental que ele precisa desenvolver dentro dele mesmo para ele poder usar de forma adequada para que aquilo seja a seu favor, que ele use aquilo a seu favor, porque é muito delicado, né? Assim, muito, como é que fala? Muito sofisticado. Então, ele tem que usar a força da mente para poder saber utilizar aquele programa, saber utilizar aquelas partes biônicas para ele se beneficiar e ajudar os outros. Ó, ele casou, ele teve filhos, ele, assim, desenvolveu uma empresa a partir desse processo que ele vivenciou. Então, assim, eu acredito que é a partir de uma decisão interna da pessoa, o que eu posso fazer com isso que eu tenho agora no momento. Eu posso morrer de tédio, querer me matar, me suicidar, porque eu não tenho mão, porque eu não tenho pé, porque me faltou várias coisas, ou eu posso usar isso a meu favor e ajudar, inclusive, outras pessoas. E foi a escolha que ele fez, né? Então, eu acho que essa força interna, a gente tem uns limites, mas o maior limite somos nós mesmos que colocamos em nós. Sim, isso mesmo. Pode passar, Maria. Vamos lá. Ixi. Ah, tá. Deixa eu ver. O meu apareceu grandão. Agora nós vamos falar sobre a questão das obsessões, né? A obsessão espiritual é uma realidade que precisa ser compreendida e tratada com amor e vigilância. Então, o que a mentora diz sobre isso? Considerando-se o transtorno psíquico como de procedência do ser profundo, deve-se examinar o comportamento das pessoas que lhe foram vítimas, que se lhe fizeram corifeus ou participaram das veleidades nefastas. E teremos um quadro obsessivo, derivado daquelas mentes em desalinho, interagindo sobre a consciência culpada do reencarnado. Então, as descargas mentais odientas penetram nas correntes nervosas dos neurotransmissores e estimulam a eliminação de substâncias excessivas ou provocam alterações escassas, significativas nos processos psicopatológicos. Então, aqui a mentora, ela dá uma ênfase ao que as obsessões podem causar, né, no aparelho físico, aqui mais especificamente nos neurotransmissores, quer dizer, a parte neurológica do ser espiritual, e que isso pode causar aí muitas enfermidades, né? Nos livros de André Luiz, a gente vê bem isso, né? Que André Luiz, como médico, ele descreveu muito
as ligações patológicas entre o entre o espírito e o reencarnado, né? E aí ele tem até um dos livros dele, não estou lembrando qual é, em que ele descreve bem a, a mulher que estava no leito padecendo de uma depressão muito forte, e ele tem uma descrição completa sobre como que aquele ser obsessor, né, o espírito obsessor, o como que ele estava ligado é, 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 nos fios de neurotransmissão do cérebro da mulher. E como que Sim. aquilo estava, assim, matando ela, né? Ela estava realmente morrendo. E ele descreve aquele processo de ligação, né, do obsessor com os neurotransmissores dela, e descreve cada detalhe de como que estava ocorrendo aquele processo, né? Então, isso dá uma alteração patológica que pode ficar irreversível depois, mesmo depois de cessado o comportamento obsessivo, né, o fenômeno obsessivo, mesmo depois de cessado, ele dá uma alteração física na pessoa, ela vai ter uma sequela por conta disso. Então, são obsessões muito fortes, né, ligadas na grande maioria das vezes, né, por uma história compartilhada, né, do passado muito triste, muito cheia de traumas, né, muito cheia de memórias extremamente negativas, né? Mas isso acontece e acredito eu que não seja tão raro. Pode passar, Maria. Ademais, em face do nível de culpa, abrem-se as comportas da percepção e o paciente experimenta a captação de mensagens telepáticas dos adversários espirituais, aumentando-lhe o pânico íntimo, o distúrbio mental em relação ao equilíbrio à realidade objetiva. Perde o direcionamento da conduta, o discernimento claro, as medidas do racional e derrapa na alienação, que o afasta do processo mantenedor da experiência evolutiva. Os sintomas são gritos da alma. Precisamos escutá-los com compaixão e buscar compreender suas raízes mais profundas. Então, assim, mais uma vez, a mentora ela chama a nossa atenção para o comportamento atual, né? Mesmo que as raízes possam ser conhecidas, o que importa é o comportamento atual, né? E, em especial, o entorno, né, de compreensão, de compaixão, de acolhimento, ele é muito necessário para que esse ser que está em sofrimento por causa de um transtorno mental, ele possa ser amparado de forma digna, né? De forma respeitosa, independente das raízes que causaram esse comportamento, né? Então, mais uma vez, a mentora nos chama a atenção para isso. Pode passar, Maria. A cura integral é possível quando unimos o conhecimento da ciência com a luz da espiritualidade. O autodescobrimento é o primeiro passo. Em qualquer manifestação alienadora, quando causas endógenas ou exógenas são convocadas para sua gênese, o ser espiritual é o responsável pela problemática, encontrando-se em processo de evolução moral, carecendo, porém, de ajuda afetuosa e dos contributos da ciência e do espiritismo para a conveniente erradicação do mal, através das terapias próprias e da renovação interior. Passo decisivo agora A no meu sua não apareceu, recuperação.
Para a recuperação, né, É Maria? para a sua recuperação. Faça Para a do... sua recuperação. Uhum. Então, aí eu coloquei amor, terapia e reforma íntima, né? Esses são os requisitos básicos para que uma pessoa em sofrimento, né, com transtorno mental, ou falando também na prevenção ao agravamento, né, dos transtornos mentais, é o que se precisa para garantir uma estadia presente, uma estadia atual aqui na Terra, de forma digna, né, e impulsionadora, né, prospectiva para um futuro melhor. Tá? Então, esse é o encerramento, tá, dessa parte do texto, desse capítulo. Mais um texto, né, desse capítulo. Tem mais, acho que uns dois para frente, né, desse capítulo Equilíbrio e Saúde. É Uhum. isso, então, gente. Esse é o conteúdo. Muito bom, lindo. Lindo capítulo. Muito bom. Pode encerrar aqui. Vocês querem Podemos encerrar e passar para a para discussão em o grupo. diálogo, né? Alguém quer voltar algum slide? Eu posso interromper? Interrompendo. Vamos lá. Para os comentários. Eu gostei da frase dela: a vida é uma escola de almas. Vou ficar com essa frase. Mexeu comigo foi a questão bem lá no final, né? Da importância das terapias. Desde que você se encontre, vá em frente, né? Então, o quanto é importante esse processo, principalmente agora, na atualidade, a gente está vivendo isso, né? A importância da psicologia, a importância da psicoterapia. Então, eu me lembro que eu falava que antes a psicologia ela não tinha futuro, né? Que era só para casamento, para esperar o marido, era um monte de coisas assim machistas, né, que a sociedade trazia para o contexto da psicologia. E hoje a gente vê essa importância nas famílias, né? Porque cada família que tem alguém que está se tratando, eu acho que o efeito contrário, né, do que a Renata trouxe é verdadeiro. Se um tiver doente, todos estão, mas se um começar a se cuidar, todos estão se cuidando também, né? Então, é essa reflexão que ficou forte para mim. E essa questão do atual, né? De você realmente ressignificar os traumas, né? Fechar as gestalts, mas, no entanto, você ter que seguir em frente, prestar atenção no agora, né? Então, realmente, com um texto bastante conciso, mas de grande profundidade. E, assim, às vezes você colocou assim, quem quiser se manifestar. Eu fico realmente tão embasbacado que eu não consigo me manifestar. Eu começo a refletir, eu começo a sentir a grandeza do que está sendo dito e não consigo falar nada. Murilo, E não sei se parabéns, Renato. eu não sei se vocês têm conhecimento, mas assim, você falou aí da questão da psicologia, né, que foi assim durante muito tempo colocado. Primeiro assim, psicologia é a profissão da mulher que ela quer casar e é, só quer o diploma para ser bonitinho e poder criar os filhos, né? Sim, por bastante tempo, fala assim, a psicologia é uma profissão para mulher que quer casar e quer criar os filhos melhor, vamos dizer assim, né? Assim, tivemos esse percorrer aí. Hoje, na vida atual nossa, né? No momento atual nosso,
Aqui em Campo Grande, pelo menos, que eu tenho como afirmar isso, né? Porque eu fui até lá, a psicologia já é o segundo curso mais disputado na Universidade Federal. Só perde para a medicina. Olha que Você vê que virada, né? virada. Que virada. Eu, E eu iria um pouco mais além, Renata, porque eu diria que muitos médicos hoje, que eu tenho percebido e tenho visto, muitos médicos hoje estão fazendo especialização nem psicologia. em Área da alguma área da psicologia. Aham. psicologia, ou para É. ser terapeuta, ou para entender como é que funciona, para ele poder ampliar o tratamento dele com o paciente, com o recurso da psicologia, porque o que acontece? O médico ele pode estar, vamos dizer assim, dentro da ciência que ainda visa, né, aqui no planeta, que vamos dizer, é o auge do momento do planeta, que é ainda a medicina materialista, que ainda a medicina integral do ser espiritual que integra tudo, ela ainda não, ela está se desenvolvendo, mas ela ainda não é o que vamos dizer assim, Hegemônico. é o que move, né? O auge, vamos dizer, o que é verdadeiro, o que é real, o que deveria ser, né? Assim, o mais executado, não é. Ela está caminhando, ela está desenvolvendo, ela está buscando essa realidade, já existe estudo, existe artigo, existe discussões, existe uma comissão que agora foi criada, né, dentro da medicina, que coloca a espiritualidade como uma Incrível. asa, vamos dizer, uma parte que é muito significativa no cuidado do paciente. Já tem até comissão, mas ela ainda não é o que prevalece. Porém, muitos médicos estão buscando os recursos da psicologia para eles ampliar o conhecimento deles e eles poderem realmente trabalhar de uma forma mais integral com os pacientes. Eu vejo isso. Porque eu conheço muito médico que tem especialização em alguma coisa de psicologia. Ou ele é terapeuta, ou ele fez alguma especialização para ele poder ampliar os recursos dele, porque somente a medicina pura, materialista, ela não dá conta de cuidar do ser humano. Então, eu tenho uma paciente que é advogada, lá em São Paulo, que ela vai procurar uma especialização, uma extensão na área da psicologia jurídica. Ela é advogada, ela não é médica. Porque ela Exatamente. falou que Não, 60% do atendimento dela é psicologia, 40% é da parte técnica dela. eu arriscaria dizer que todas as áreas já estão percebendo o quanto que a psicologia é importante e faz a diferença. Se ela tiver um recurso na área dela que envolva a parte dessa dinâmica de poder conversar outros processos com o paciente, usar recursos para poder ajudar o paciente, com certeza qualquer profissional pode, o advogado, o administrador, o dentista, qualquer outra profissão. Eles estão percebendo o quanto que quando eles têm um desdobramento, um recurso a mais, uma técnica a mais, uma especialidade a mais, que abranja. Você ter uma ideia, eu fui na minha dentista esses dias atrás, e nós estávamos conversando, né? Eu conheço ela há mais de 10 anos. E como eu me formei há pouco tempo, né? Tem 5 anos apenas,
né? E aí a gente estava discutindo isso. E aí ela me falou assim, Marina, você sabe que eu fiz um curso dentro da odontologia voltado para a área da física quântica para me entender a dor do meu paciente? Eu falei, eu acredito, porque tá tudo interligado, né? Tá tudo interligado. Então, se a gente for pensar, todas as áreas, todas as profissões, elas, vamos dizer assim, elas vão se desenvolvendo, mas quando elas vão percebendo que o recurso terapêutico, quando ela entende melhor o processo mental, a questão, né, que envolve o psiquismo do ser humano, eles vão vendo que o quanto que a psicologia é importante. Eu acredito até que a psicologia ainda não está valorizada como ela deveria. Até na área da economia, psicologia e Tudo, economia. É toda a tudo, área, toda a área, porque viu, tudo trata de gente, né? De tudo ser humano. trata de gente. Inclusive o Saulo, né? O Saulo que trabalha com o Haroldo no Odisseia, eles estão com um curso da academia, da plataforma da Academia da Odisseia, que é uma plataforma que eles têm de espiritualidade e tudo, né? Medicina e espiritualidade, advocacia e espiritualidade, parte financeira e espiritualidade. E o Saulo, ele dá um curso sobre coisa da economia e espiritualidade. Tá aí na rede social, para quem quiser ver. Então, assim, todos os seres humanos, eles acabam necessitando dessa visão ampliada do quanto é importante ele conhecer e entender da mente humana para ele poder trabalhar melhor a profissão dele. Então, a psicologia, na verdade, ela está dentro de tudo de verdade, porque é a mente sã, corpo sã, né? Então, se a mente está doente, o corpo vai estar doente, é isso. Sócrates lá, o Platão, todos os filósofos da antiguidade já falavam isso. E é pura realidade. Muito bem. Denilce. Bom. Denilce. A Denilce Olá, chegou pessoal. quietinha. Boa noite, Então, Denilce. Depois de uma boa hora noite que para você chegou. vocês. Cheguei atrasada, tive que ficar me ausentando aqui toda hora, Ah, mas eu estava ouvindo. Eu achei bem interessante, aos poucos que eu fui ouvindo, indo e vindo, mas, assim, essa questão dos transtornos mentais que hoje ela colocou, né? Parabéns, Renata, muito bom, viu? Eu entendi assim que o quanto nós temos a responsabilidade de hoje encarar as coisas que acontecem na nossa vida, né? De uma forma leve, de uma forma para ser ressignificado, porque senão a gente leva isso para um outro momento, né? Em uma outra experiência, como consequência, né? Que é o que geram esses comportamentos. Então, assim, a cada dia, de uma forma bem tranquila, né, e bem, com bastante conteúdo, ela vai mostrando que a responsabilidade é toda nossa, né, e que esse, no caso, o tema hoje, os transtornos, às vezes a gente fica pensando, nossa, mas que situação tal pessoa passa, que dificuldade, não, pode ser uma consequência, né, pode ser vamos dizer, um resquício, né, de uma situação mal elaborada, mal contornada em uma outra experiência, né, e o último parágrafo, ela fala disso, né, que em qualquer manifestações alienadora, quando causas endógenas ou exógenas são convocados para sua gênese, o ser é o responsável, né, pela problemática. Então, é você o responsável, né? Somos nós. Como é que nós vamos encarar as dificuldades que acontecem no dia a dia para que isso não fique para um outro momento ser resolvido?
Tudo bem que quando a gente está lá na situação, ninguém fica pensando nisso. A gente fica numa reclamação, eu falo por mim principalmente, porque, claro, é muito difícil, né? A gente está sendo testado realmente. Todos os momentos a gente está sendo testado. Em outra parte ali também, que até a Renata, não sei se foi a Renata, alguém que fez um comentário aqui, que ela coloca que cada um vem com o corpo que necessita para a sua evolução, com as situações necessárias para que ela passe para, né? Então, assim, tudo lhe é oferecido, né? Para sua ajuda. Agora, como é que você vai lidar com isso é só sua questão, é outra questão. É sua responsabilidade de novo. Então, é isso. Para mim E, ficou bastante essa questão que é responsabilidade nossa, mas quando a gente tem chega para nós, né, uma pessoa que não tem condições de se responsabilizar, aí é nossa responsabilidade, não é tanto dele, né, que é o nosso caso de profissional, né. A gente recebe os pacientes, né, que às vezes ele não tem condições, ele não tem consciência, né, o suficiente da questão para poder lidar. Então, o que que nos cabe, né? Acolher, né, como ela diz, acolher com amor, com, né, com respeito, tentando resgatar a dignidade daquela pessoa, né, porque às vezes o transtorno mental a pessoa perde, o ego está tão desestruturado, tão fragilizado, que ela perde a dignidade, ela perde, né, a persona, né, ela se perde no meio desse sofrimento. Então, para nós sobra também essa responsabilidade de acolher essas pessoas, né, com essas grandes dificuldades, né? eu ia falar, Maria, que eu acho interessante também como é colocado aqui essa sequência de temas, porque hoje a Renata falou dos transtornos comportamentais, toda essa situação de responsabilidade, e a próxima aula é a minha, né, que vai falar da terapia da esperança. Da esperança. Ai, que Então, eu acho legal. muito legal. Aí depois nós já vai falar da plenitude. Então, assim, é muito bem planejado aí essa A sequência de construção, temas, né? né? É. Aham, aham. Muito bem. Esse meu foi denso, né? Aí depois É, a, a, depois o próximo da Denilson vem e suaviza. não, mas é um denso, mas assim, muito legal, eu achei É assim, pensar, né? esclarecedor, Quando você compreende, não fica denso, mas pelo menos a forma como você trouxe ficou muito boa, assim. Na verdade, Eu não sou achei eu, é maravilhoso Joana. esse Joana, capítulo. Joana faz esse jogo aí Né? Achei com muito as lindo. palavras. Eu achei bonito o capítulo, sabe? Assim, bonito. Ela Uhum, passa, assim, é você pegar uma grande dificuldade, né? E falar assim, nossa, isso tem jeito, isso dá para fazer, né? É diferente do que a ciência médica ou psiquiatra às vezes fala, esse transtorno não tem jeito, não tem saída, você é esquizofrênico, vai ser esquizofrênico a vida inteira, né? Às vezes tem uns uhum, diagnósticos assim, né? Não tem saída, não tem jeito. E ela vem trazendo que não, tem jeito, algum jeito tem, né? Alguma coisa pode ser feito para o crescimento daquela pessoa, né? Talvez ela uhum, não se cure completamente, não, mas assim, alguma coisa pode ser feita, algum passo ela vai dar na direção uhum. da cura, né? É Sobre, possível, né? É possível dar esse passo. falando sobre esquizofrenia, lá no centro tem o irmão de uma médium lá, que logo que ele começou, e lá tem uma mesa de desenhos, né? De pintura. Logo que ele começou, ele desenhava completamente coisas, desenhava não, pintava coisas disformes e muito assim, muito cinza, marrom, sabe? Dessa forma. E ele era mais embotado. Agora, você precisa de ver as pinturas que ele faz. Olha, Impressionante como ele cresceu.
na arte. Lá tem um coordenador que é artista, né? Então ele coordena lá e tal. Você precisa de ver como ele cresceu, ele interage, muito legal, sabe? Ele interage bastante. Ele tem 65 anos, essa Uhum. pessoa. Ele interage, sabe, com todo mundo. Ele gosta de fazer a prece, coisa mais bonitinha. Muito legal. Que é isso que ela fala, né? É saber o potencial, né? A pessoa conhecer o seu potencial, conhecer suas dificuldades, mas conhecer também o seu potencial, né? E desenvolver, ir para esse Potencial, caminho, né, do todos temos, potencial, né? né? Todos temos. E É. dependendo dos transtornos. Independente do transtorno, ele vai achar um sentido, achar alguma coisa, né? Então, assim, é você acreditar que existe uma possibilidade para aquele ser, e não um determinante, não tem cura, vai ter que tomar remédio para da vida, né? Tem uns diagnósticos bem catastróficos, né? Nesse sentido. E tanto o Jung também, né? A doutora, como que era o nome da doutora Nise, lá? Nise da Silveira. Denise, né? Nise, A doutora Nise da Silveira. Nice, né? Então ela trabalha muito, né, nessa recuperação dessa pessoa que está ali, que perdeu a dignidade, que ninguém já dá mais nada por ela, né? E que na verdade tem sim, né? Um caminho para ser, tem um crescimento ali, né? Para aquela pessoa. Muito bacana. Essa é a proposta de Jesus, né? É, Respeite cada um dentro das suas limitações, conforme ele é, né? isso. Aham. Respeita cada um. E nesses casos, eles estão tendo a oportunidade de se desenvolver dentro das suas limitações, Sim, né? uhum. E nesse momento ele precisa estar dessa forma É, e, e vai trabalhando terapeuticamente, né? é. Muito bom. Murilo, Tudo certo. fala mais uma coisa. Renata, quer fazer um fechamento do assunto? Não, acho que podemos encerrar, né, gente? Né? Muito Sim. bom. Então, vamos agradecer a todos, a participação de todos os presentes, dos nossos amigos espirituais, também presentes nessa corrente maravilhosa. Agradecer a Renata, que trouxe o conteúdo de uma forma muito suave, gostosa. Ficou bem, para mim, ficou bem, bem gostoso a lição. E convidamos a todos para a próxima semana. A próxima semana será o tema, vamos lá, Terapia da situação. terapia da esperança, né? Deve ser mais, que eu acho que ela fecha essa nossa fala, né? Isso que a gente estava falando agora, né? Existe a esperança, né? Para não ser assim, não ter pessimismo, né? E sim a esperança de que algo pode ser feito, né? Ok? Então, meninos, eu vou encerrar a gravação. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite.